Palavras do pregador, filho do rei Davi, em Jerusalém. Vaidade dentro da vaidade, diz o pregador. A vaidade da vaidade. Tudo é vaidade. Qual é o benefício do trabalho do homem debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra permanece para sempre. O sol também nasce, e o sol se põe, correndo para onde nasce. O vento sopra para o sul e depois vira para o norte. Vento continua girando e depois volta à sua órbita, sem descanso. Todos os rios fluem para o mar, no entanto, o mar não se enche, eles voltam sempre. Todas as coisas estão cheias de trabalho. Os seres humanos não podem expressá-lo em sua totalidade. O olho não está satisfeito com ver, nem o ouvido está satisfeito com ouvir. O que foi é o que virá, e o que foi feito é o que virá, e não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa que possa dizer, olha, isso é novo. Ela já existiu nos tempos antigos antes de nós. Não há lembrança das coisas anteriores, nem as gerações futuras se lembrarão das coisas futuras, assim como aconteceu no passado. Eu, este pregador, rei sobre Israel em Jerusalém, tenho o meu coração dedicado a buscar com sabedoria todas as coisas que acontecem debaixo do céu, que Deus deu ao homem para que as façam, e eu vi todas as coisas que acontecem debaixo do sol, e todas são vãos, e seguem os ventos. O que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado. E disse em meu coração, eis que fui grande e sábio, mais do que todos os que estavam antes de mim em Jerusalém. Meu coração compreendeu grande sabedoria e conhecimento, e meu coração não é sabedoria, nem loucura e estupidez. Sei que isso também é agarrar o vento, porque quanto mais sabedoria, mais tristeza, e quanto mais conhecimento, mais tristeza. Eu disse em meu coração, venha, e eu te testarei com alegria, portanto goze-te de alegria. Mas isso também deve ser vaidade. Estou a falar de riso, loucura e alegria. O que ele conseguiu? Considerei em meu coração como saciar a minha carne com vinho, como guiar o meu coração com sabedoria, e como agarrar a insensateza, até que vi que o que os homens fazem debaixo do céu, todos os dias da sua vida, é bom. Faço o meu trabalho ótimo. Construí casas para mim e plantei vinhas. Eu fiz para mim jardins e pomares, e plantei nele várias árvores frutíferas. Eu fiz piscinas para regar as árvores que crescem no bosque. Tenho criados e criadas, e tenho criados na minha casa. Sim, tenho mais rebanhos de bois e ovelhas do que todos os que estavam antes de mim em Jerusalém. E recolhei para mim ouro e prata, e tesouros dos reis e das províncias, e adquiri cantores e mulheres, e alegrias do mundo, e todos os tipos de instrumentos. Por isso tornei-me maior do que todos os que estavam antes de mim em Jerusalém. Minha sabedoria também está comigo. Tudo o que os meus olhos quiserem, não esconderei. O meu coração não se alegra, porque o meu coração se alegra em todo o meu trabalho, e esta é a recompensa de todo o meu trabalho. Olhei para todo o trabalho das minhas mãos, e para o trabalho que tinha trabalhado, e era vano e vano. Existem lucros digitais sob o sol. Então eu me virei para pensar em sabedoria, loucura e estupidez. Porque aquele que sucede o rei só pode fazer o que já fez. Então vi que a sabedoria é melhor que a loucura, como a luz é melhor que as trevas. Os olhos dos sábios estão na mente, mas os tolos andam na escuridão. No entanto, eu mesmo acho que o mesmo incidente aconteceu com todos eles. Portanto, digo em meu coração, como é o tolo, assim também sou eu. Porque eu era mais inteligente então? Eu disse em meu coração, também isto é vaidade, porque não é melhor que aquele que se lembra sempre dos sábios do que aquele que se lembra dos tolos, porque as coisas agora serão esquecidas no futuro. Como pode um homem sábio morrer como um tolo? Por isso odeio a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me aflige, porque tudo é vaidade e agarra-se ao vento. Naquela época, odiei todo o trabalho que tinha trabalhado debaixo do sol, porque eu deixaria para aquele que viria depois de mim, que sabia que ele era sábio e tolo, mas ele reinará sobre todo o meu trabalho, sobre o qual eu mostrei sabedoria debaixo do sol. Isso também é vaidade,
Portanto, tornei-me o meu coração e desesperei de todo o trabalho que tinha feito debaixo do sol. Porque há um homem cujo trabalho tem sabedoria, conhecimento e habilidade, mas ele deve deixar sua herança a um homem que não trabalhou para isso. Isso também é vaidade e grande mal. Qual é o benefício de todo o trabalho do homem e do trabalho do seu coração, que ele trabalha debaixo do sol? Pois todos os seus dias são tristes e a sua obra é pesada. Seu coração não descansava mesmo à noite. Isso também é vaidade. Não há nada melhor para um homem do que ele deve comer e beber, e sua alma deve desfrutar do bem em seu trabalho. Também vi que era da mão de Deus. Porque quem pode comer e quem pode desfrutar mais do que eu? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria a quem lhe parece bom. Mas ele entregou ao pecador a obra de coleta, para que ele pudesse ser entregue aos que são bons diante de Deus. Isso também é vaidade e pegar o vento. Existem estações para tudo. Tempo para todos os propósitos sob o céu. Na hora do nascimento e na hora da morte. Há um tempo para plantar e um tempo para colher. Hora de matar e hora de curar. Hora de quebrar também é hora de construir. Há momentos para chorar e momentos para rir. Tempo de luto e tempo de dança. Tempo para descartar pedras e tempo para coletar pedras. Quando se abraça e quando não. Há momentos para ganhar e momentos para perder. Há momentos para mantê-lo e momentos para jogá-lo fora. Há momentos para rasgar e momentos para costurar. Tempo de silêncio e tempo de falar. Quando você ama, quando você odeia. Em tempo de guerra e em tempo de paz. Que benefício o trabalhador obtém com o trabalho que realiza? Eu avistei a incumbência que Deus entregou ao homem. Ele deixou todas as coisas com uma beleza incrível. Ele também colocou a eternidade em seus corações, exceto que ninguém pode conhecer a obra que Deus fez do começo ao fim. Eu sei que não há nada melhor para eles do que ser feliz e fazer o bem na vida, e que todos devem comer e beber e desfrutar dos benefícios de todo o seu trabalho. É um presente de Deus. Sei que o que quer que Deus faça será para sempre. Não há nada a acrescentar e não há nada a tirar. Deus faz isso para que os homens sintam temor diante de sua grandeza. O que aconteceu antes e o que ainda está por vir passaram, e Deus requer uma prestação de contas das coisas passadas. E sob o sol, percebi que no local do julgamento havia maldade, e no local da justiça, vícios e iniquidade. Eu disse em meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada propósito e para cada coisa. E eu disse em meu coração, que Deus os teste quanto às condições dos homens do mundo, para que saibam que são semelhantes aos animais. Porque o que acontece aos seres humanos também acontece aos animais. Uma coisa aconteceu com eles, um morreu e o outro morreu. Claro, todos eles têm uma respiração. O homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos vêm do pó, todos voltam para o pó. Quem sabe que o espírito do filho do homem subirá à terra, e o espírito da besta descerá à terra? Portanto, eu acho que não há nada melhor do que alguém se alegrar em suas obras, porque é sua herança, e quem pode levá-lo para ver o que lhe acontecerá depois? Voltei, pensando em toda a opressão que foi feita debaixo do sol, e vejo as lágrimas dos oprimidos. Mas eles não tinham colchas. Aqueles que os oprimem têm poder, mas não têm consolador. Portanto, eu louvo os mortos que já morreram mais do que os vivos que ainda estão vivos. Mas melhor do que estes dois é aquele que nunca existiu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Mais uma vez vejo que um homem, apesar de trabalhar e de todas as suas habilidades, é invejado por seu próximo. Isso também é futilidade e tentar agarrar o vento. O tolo junta as mãos e come a sua própria carne. Uma mão tranquila é mais vantajosa do que duas mãos tentando conter o vento. Então eu voltei e vi o vazio debaixo do sol. Há uma pessoa solitária e desacompanhada. Ele não tinha filhos nem irmãos, mas todo o seu trabalho não se acabou, nem os seus olhos se contentaram em riquezas. Mas ele nunca pergunta, para quem trabalhei, privando-me dos benefícios. Também é vaidade e grande infelicidade. 2 é melhor do que 1, porque eles têm uma boa recompensa pelo seu trabalho. Pois, se caírem, alguém levantará o companheiro.
Ai daquele que cai e está sozinho, pois não haverá ninguém para ajudá-lo a se levantar. Mais uma vez, se dois estão deitados juntos, eles se aquecem, mas como pode um sozinho se aquecer? Embora um possa ser sobrecarregado pelo outro, dois podem resistir a ele e a corda tripla não se quebrará rapidamente. É melhor um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não seja mais aconselhado, porque saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre no seu reino. Vejo todas as pessoas vivas andando ao sol. Eles estavam com o segundo jovem que estava em seu lugar. Todos os homens que ele foi feito rei têm números, mas os que vierem depois não se alegrarão com ele. É claro que também é vaidade e pegar o vento. Quando vais para a casa de Deus, tomai cuidado e aproximei-vos daqui, e não ofereçais sacrifícios aos tolos, porque eles não sabem que fazem o mal. A tua boca não seja imprudente, nem o teu coração seja impaciente diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, poucas vossas palavras, porque os sonhos são muitos, e a voz do tolo conhecerá a sua palavra. Quando você fez um voto a Deus, não atrases em pagá-lo, porque ele não gosta dos tolos. Dê o teu juramento. É melhor não jurar do que jurar não pagar. Não deixes que a tua boca faça a tua carne pecar, nem diga diante do anjo de Deus que é um erro. Porque se irrita Deus contra as vossas desculpas, para destruir a obra das vossas mãos? Pois também há vaidade em muitos sonhos e palavras. Temeis a Deus, e não te maravilheis, se viereis em alguma província que os pobres sejam oprimidos, e os justos sejam violentados. Porque os governantes governam sobre os governantes, e os governantes governam sobre eles. E o lucro da terra é para todos, até mesmo os reis servem do campo de batalha. Aquele que ama o dinheiro não se satisfará com ele, nem quem ama a riqueza se satisfará com a multiplicação. Isso também é vaidade. Quando as mercadorias aumentam, o número de pessoas que as consumem também aumenta. Então, que lucro o proprietário tem além de ver com seus próprios olhos? O sono é doce para o trabalhador, seja ele pouco ou muito, mas o rico não permite descanso. Vi grande maldade debaixo do sol. Os tesouros permanecem para o Senhor, para que ele seja prejudicado, mas perecem por causa do mal. Quando ele dá à luz um filho, não terá nada na sua mão, como quando saiu do ventre de sua mãe. Voltará nu, como quando veio, e não tomará o que puder na sua mão. Isso também é um mal grave. Assim como ele veio, ele irá. Qual é o benefício dele trabalhar o dia todo pelo vento? Ele também se alimentou na escuridão, e ele tinha muita tristeza, doença e raiva. Isto é o que eu vi. É bom e conveniente que o homem coma e beba, e desfrute dos benefícios de todo o trabalho que trabalha debaixo do sol durante todos os dias da sua vida. Pois é a sua herança, assim como o homem a quem Deus lhe deu riqueza, e lhe deu poder para comer, para que possa herdar a sua herança e se alegre no seu trabalho. Este é um dom de Deus, pois ele não se preocupa durante seus dias na terra, já que Deus o mantém alegre. Tenho visto debaixo do sol uma coisa mal, que é comum entre os homens, que Deus lhe deu riqueza e honra, para que não faltasse de tudo o que desejasse. No entanto, Deus não lhe deu autoridade para comer, mas os estranhos comeram. É vaidade e um sofrimento maligno. Se um homem dá à luz 100 filhos e vive muitos anos, seus dias são muitos, mas sua alma não está satisfeita com o bem, ou não tem lugar para morrer. Eu digo que o nascimento morto é melhor do que ele, porque ele vem em vaidade e sai nas trevas, e o seu nome está coberto pelas trevas, embora não tenha visto o sol, nem saiba nada. Este homem tem mais descanso do que aquele homem, mesmo que viva 2 vezes em 1000 anos e não vê. A bondade não vai tudo em um lugar. Todo o trabalho do homem é para a boca, mas o coração não está satisfeito. O que um homem sábio tem mais do que um tolo? O que tem os pobres que sabem andar diante dos vivos? O olhar dos olhos é melhor do que o desejo. Isso também é vaidade e pegar o vento. O que quer que ele seja, ele já foi nomeado porque as pessoas sabem que ele é humano e que ele não pode competir com alguém mais poderoso do que ele. Como há muitas coisas que aumentam a vaidade, como os homens podem ser melhores? Porque quem sabe o que é bom para as pessoas na vida? Os dias vanos de sua vida passaram como uma sombra. E quem dirá ao homem debaixo do sol o que lhe acontecerá depois?
O bom nome é melhor do que uma pomada preciosa, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir para a casa do luto do que para a casa do banquete, porque esse é o fim de todos, e os vivos tomarão em seu coração. A tristeza é melhor que o riso, pois a face triste conforta. O coração sábio está na casa do luto, o coração tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão dos sábios do que o cântico dos tolos. Pois o riso dos tolos é como o som de espinhos debaixo de uma panela. Isso também é vaidade. A opressão corrompe a razão dos sábios e o suborno corrompe o coração. O fim de uma coisa é melhor do que o começo. A paciência espiritual é melhor que o orgulho espiritual. Não te apresses na ira, porque a ira está no peito dos tolos. Não digas porque os dias anteriores eram melhores do que agora, porque neste assunto não tendes sabedoria para perguntar. A sabedoria é uma boa herança, e é boa para aquele que vê o sol, porque a sabedoria é uma defesa, assim como o dinheiro é uma defesa. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida a quem possui sabedoria. Contemple as obras de Deus, ele torce e quem pode endireitar? Alegre-se nos dias de bons tempos, e pense nos dias de adversidade. Em verdade, Deus estabeleceu um e outro, para que o homem não possa saber o que acontecerá depois dele. Nos meus dias de vaidade, vi tudo. Alguns justos perecem na justiça, e outros ímpios prolongam a vida na maldade. Não seja excessivamente justo, nem excessivamente sábio. Por que você quer se destruir? Não seja excessivamente maligno, nem estúpido. Por que queres morrer antes do teu tempo? É bom que você pegue isso e não tire a mão da outra também. Pois aquele que teme a Deus escapará de tudo isto. A sabedoria fortaleceu mais de 10 governantes da cidade, porque não há homem justo no mundo que faça o bem e não peça. Também não tomes a sério tudo o que os homens dizem, para que não ouvistes o teu servo que te amaldiçoe. Muitas vezes seu próprio coração sabe que até você amaldiçoou os outros. Eu provei tudo isso com sabedoria. Eu disse que teria sabedoria, mas ela está longe de mim. Quanto às coisas distantes e profundas, quem pode descobrir? Conheço com meu coração, procuro a sabedoria e a causa das coisas, conhecendo o mal estúpido, até mesmo o mal da estupidez e da loucura. Achei uma mulher mais amarga que a morte, cujo coração é armadilha e rede, suas mãos algemas. Aquele que agrada a Deus fugirá dela, mas os pecadores ficarão presos nela. Isto é o que eu descobri, disse o pregador, acrescentando uma coisa à outra para descobrir a razão pela qual minha alma ainda está procurando. Mas eu não encontrei um homem entre 1000, nem uma mulher entre todas essas pessoas. Eu não encontrei apenas isso. Eu descobri que Deus faz os homens retos, mas eles buscam muitos planos. Ele é como o homem sábio, que conhece a interpretação de uma coisa. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a severidade do seu rosto mudou. Disse: por causa do juramento a Deus, cumpra os mandamentos do rei. Não se apresse em deixar a presença dele. Não tome o lado do mal, pois ele faz o que quer. Onde há a palavra do rei, há poder. Quem lhe dirá: o que você faz? Aqueles que obedecem às ordens não experimentam nenhum dano. O coração do homem sábio pode discernir tempo e julgamento, pois há tempo e julgamento para tudo, embora o sofrimento do homem tenha aumentado muito. Porque ele não sabe o que está prestes a acontecer, quem pode lhe dizer quando isso acontecerá? Ninguém tem poder sobre a alma para mantê-la, nem ninguém tem poder no dia da morte. Não há escape desta guerra, e o mal não salvará aqueles que lhe foram entregues. Vi tudo isso, e me concentrei em toda a obra que se faz debaixo do sol. Às vezes, uma pessoa se prejudica ao dominar outra. Naquela época vi os ímpios que vinham e saíram do santuário, sepultados e esquecidos na cidade onde fizeram isto. Isso também é vazio, pois o julgamento por actos malignos não é executado rapidamente. Portanto, o coração do mundo está perfeitamente determinado a fazer o mal. Embora um pecador faça o mal 100 vezes, seus dias se multiplicarão, mas eu sei que aquele que teme a Deus e teme diante de Deus prosperará.
Mas o ímpio não fará bem, e os seus dias não durarão, porque ele não teme diante de Deus. Há uma vaidade no mundo, e segundo as obras dos ímpios, os justos adquiriram vaidade. E aconteceu ao ímpio, conforme o caminho do justo, eu disse, também isto é vaidade. Portanto, louvo o prazer, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Porque este é o trabalho que Deus lhe deu debaixo do sol, e será com ele todos os dias de sua vida. Quando busquei a sabedoria com meu coração, para ver as coisas que se fazem na terra, embora eu não dorma dia e noite. Também vi todas as obras de Deus, as obras que se fazem debaixo do sol, que o homem não pode conhecer. Porque, embora o homem tente procurar, não o encontrará. Além disso, embora um homem sábio tente conhecê-lo, ele não será capaz de encontrá-lo. Porque pensei em tudo isto no meu coração, para anunciar tudo isto, dizendo, os justos e os sábios e as suas obras estão na mão de Deus. As pessoas não conhecem nem amor nem ódio, nem tudo o que vem. Todas as coisas são iguais para todos. Uma coisa acontece aos justos e aos ímpios, aos bons, aos puros e aos impuros, aos que oferecem sacrifícios e aos que não oferecem sacrifícios. O que é bom, o pecador também é. Aquele que jura é como aquele que teme o juramento, e isto é um mal. Em todas as coisas que se fazem debaixo do sol, uma coisa acontece a todos. Na verdade, os corações dos homens estão cheios de maldade. Eles estavam loucos em seus corações enquanto estavam vivos e depois morreram. Mas para todos os que estão vivos há esperança. Porque um cão vivo é melhor que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada, e não haverá mais recompensa, porque a sua memória é esquecida. Pereceram agora o seu amor, o seu ódio e o seu ciúme. Não terão mais parte do que se faz debaixo do sol. Comem o teu pão com alegria, e bebem o teu vinho com alegria, porque Deus aceitou as tuas obras. Que as tuas roupas sejam sempre brancas, e a tua cabeça não falte de óleo. Viverás com alegria com a tua mulher amada, em todos os dias de vão que ele te deu debaixo do sol, em todos os dias que trabalhaste debaixo do sol, e viverás com alegria. Tudo o que as tuas mãos forem capazes de fazer, faça-o com a tua força, porque no túmulo para onde vais não há trabalho, nem ferramenta, nem conhecimento, nem sabedoria. Voltei e vi debaixo do sol que não é corrida para os apressados, nem batalha para os fortes, nem alimento para os sábios, nem riqueza para os habilidosos, mas que lhes vem tempo e oportunidade, porque nem o homem conhece o seu tempo. Os peixes são apanhados em redes cruéis, e os pássaros são apanhados em armadilhas. De repente, o mal chega aos homens do mundo, e eles são apanhados em armadilhas. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, e é impressionante para mim. Havia uma pequena cidade, com poucos homens nela, e um grande rei veio contra ela, e a cercou, e levantou enormes armadilhas ao seu redor. Lá encontrou-se um homem pobre e sábio, que salvou a cidade com sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembra do mesmo pobre homem. Então eu disse que a sabedoria é melhor que a força. Mas a sabedoria dos pobres é desconsiderada, e ninguém ouve suas palavras. As palavras sussurradas dos sábios não são o clamor dos governantes dos tolos. A sabedoria é melhor do que as armas da guerra, mas um pecador destrói muitas coisas bem. As moscas mortas podem apodrecer a pomada do perfumista, fazendo-lhe emitir um cheiro desagradável. O mesmo vale para um pouco de estupidez para um homem que é honrado por sua sabedoria e honra. O coração do sábio está na mão direita e o coração do tolo na mão esquerda. Mesmo os tolos que andam no caminho não têm sabedoria e se manifestam a todos como tolos. Se o espírito do governante se levantar contra você, não deixe o seu posto, pois a reconciliação acalma pecados mortais. Vi uma coisa mal debaixo do sol, que vem dos governantes. Os tolos são exaltados, mas os ricos estão sentados em um lugar humilde. Eu vi criados a cavalos e princesas a andar no chão como criadas. Aquele que cavar um buraco cairá nele, e aquele que quebrar o muro será picado por uma cobra. As pedreiras podem ser feridas por pedras, e as pessoas que cortam lenha podem ser colocadas em perigo por pedras. Se o machado é obtuso e não afiou as bordas, então ele deve usar mais força. Mas a sabedoria traz sucesso. Cobras podem morder quando não encantadas. Os babblers não são exceção.
As palavras da boca dos sábios são benevolentes, mas os lábios do tolo o devorarão. As palavras da sua boca começam com insensatez, e as suas palavras terminam com absurdez. O tolo também aumenta as palavras. Ninguém sabe o que vai acontecer. Alguém pode prever o que virá depois? O trabalho dos tolos cansa-os, porque nem conhecem o caminho para a cidade. Ai de ti, ó terra, quando o teu rei é criança, e as tuas princesas fazem banquete de manhã. Ó terra, quando o teu rei é filho de nobres, e as tuas princesas fazem banquete a tempo certo, para que sejam fortes e não embriagadas. Os edifícios decadem por causa da preguiça, e as mãos vazam por causa da preguiça. O banquete é para risos, o vinho faz as pessoas felizes, mas o dinheiro pode responder a tudo. Mesmo na sua mente, não amaldiçoes o rei, não amaldiçoes o rico, nem mesmo no teu quarto, porque as aves do céu farão falar a tua voz, e as aves o contarão. Atirai o teu pão sobre a água, porque depois de muitos dias o encontrarás. Dê aos 7 e aos 8 uma porção, porque não sabeis o mal que acontecerá na terra. Se as nuvens estão cheias de chuva, elas caem no chão. Se uma árvore cai no sul ou no norte, onde a árvore cai, ela está deitada. Aquele que observa o vento não semeia, e aquele que observa as nuvens não colheia. Porque não sabeis como são os ventos, nem como crescem os ossos do ventre da mulher. Portanto, não conheceis as obras de Deus, que criou todas as coisas. Semeai de manhã, mas à noite não pares de mãos, pois não sabes se um ou outro será bem-sucedido, nem se os dois são igualmente bons. Na verdade, a luz é doce, e os olhos são agradáveis ao ver o sol. Se alguém viver muitos anos, e se deleite nisso, lembre-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo o que virá é vaidade. Regozija-te na tua juventude, ó jovens, e alegre o teu coração nos dias da tua juventude. Conforme o vosso coração, e conforme os vossos olhos, saibai, porém, que Deus vos julgará por todas estas coisas. Tirai, portanto, do vosso coração a tristeza, e da vossa carne a maldade, porque a juventude e a juventude são vaidade. Lembra-te agora do teu Criador, de quem disseste que eu não estava satisfeito nos dias da tua juventude, antes de chegarem os dias da tua angústia, e antes de chegarem os teus anos. Nem o sol, nem a luz, nem a lua, nem as estrelas se escureceram, nem as nuvens voltaram depois da chuva. Naquele dia, os guardas das casas tremerão, e os poderosos se prostrarão. Quando os moedores param, porque são poucos, aqueles que olham pela janela ficam escuros. Quando a porta da rua se fechou, o som do atrito era baixo. Quando uma pessoa se levanta ao ouvir o som de um pássaro, todas as filhas da música são levadas para baixo. Eles também têm medo das alturas e do terror na estrada. Quando a árvore de Damasco floresce, o gafanhoto é um fardo e o desejo falha, pois o homem foi para a sua casa eterna, e as pessoas de luto andam pelas ruas. Lembre-se do vosso Criador antes que o fio de prata se solte, ou uma tigela de ouro quebra, ou uma jarra de água quebra em uma fonte, ou uma roda quebra em um poço. Então o pó voltará ao que era, e a alma voltará ao Deus que a deu. O pregador diz que a vaidade dentro da vaidade, tudo é vaidade. Além disso, porque o missionário é sábio, ele ainda ensina o conhecimento às pessoas. Sim, ele pensou, procurou e compilou muitos provérbios. O pregador tenta encontrar palavras aceitáveis, e o que está escrito é uma palavra de verdade reta. As palavras dos sábios são como espinhos, e as palavras dos escribas como pregos pregados pelos pastores. Meu filho, receba estes conselhos. Não há fim para fazer muitos livros, e muita pesquisa é cansativa para a carne. Vamos ouvir a conclusão de tudo. Temem a Deus e guardem os seus mandamentos, porque isso é tudo o que o homem tem. Pois Deus julgará toda obra, inclusive toda coisa secreta, seja boa ou má. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe.